Cumprimento todos os presentes na pessoa do professor Jorge, para que nós possamos iniciar imediatamente a nossa palestra, mas não posso deixar de agradecer a acolhida. Fiquei bastante encantado com a cidade, embora já tivesse vindo aqui há uns 10 ou 15 anos atrás, mas encontrei a cidade muito agradável, muito acolhedora, bastante verde. Quero agradecer a confiança do professor Eric Berger por ter me dado essa missão de colaborar com os alunos. Durante alguns anos eu dei aula na faculdade FMU da capital, fiz curso de mestrado em Direito Processual Civil na PUC de São Paulo, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Eu não sou mestre porque não defendi tese, em virtude de alguns problemas de saúde, principalmente por causa de cigarro. Eu tive que suspender a minha atividade profissional como professor e também não concluí o curso, mas não apresentei a tese, por isso eu não sou mestre em Direito Processual Civil. Mas eu completei a semana passada 31 anos como funcionário e servidor agente da Justiça do Trabalho. Ingressei em 1982 e fui servidor durante 14 anos, sou juiz há 17 anos. Então, com todo orgulho, eu posso dizer que eu sou mestre em Direito Processual do Trabalho. O encargo que o professor Eric me deu é de trazer as novidades que nós estamos vivenciando na Justiça do Trabalho atualmente. As novidades que nós estamos vivendo na Justiça do Trabalho atualmente, elas decorrem principalmente das competências acrescidas pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Até então, a Justiça do Trabalho era a Justiça do Trabalhador. O trabalhador trabalhava, fazia hora extraordinária, não recebia na Justiça, reclamava, geralmente na maioria das vezes ganhava, o patrão pagava e a empresa, noutra situação, não tinha mais como pagar o salário dos empregados, por isso insucesso comercial, mandava o empregado embora, não tinha juntado verbas, não tinha planejado pagar as verbas rescisórias, mandava embora, não pagava, o empregado ia na Justiça do Trabalho, saía, apresentava reclamação, o patrão saía condenado, e assim a Justiça do Trabalho era, desde 1943, a Justiça do Empregado, a Justiça do Trabalhador, onde o patrão sempre era condenado a pagar. Com os acréscimos da competência da Justiça do Trabalho instituído pela Emenda Constitucional número 45, a Justiça do Trabalho passou a julgar algumas ações, muitas delas propostas pelos patrões. Então, especialmente e com mais ênfase, nós tivemos o acréscimo de ações de indenização de acidente de trabalho, ações para anulação de multa administrativa, que são propostas por empregadores, ações de interdição de atividade sindical inadequada, que são propostas por empregadores, ações de representante sindical, discussão, qual o sindicato que deve representar a determinada categoria. E o sindicato, ele não é só de empregados, existe o sindicato patronal e o sindicato de empregados. E assim por diante. De modo que hoje a Justiça
ela não é a justiça do empregado, ela é a justiça do trabalho, ela é a justiça que resolve ou pretende resolver os litígios que surgem entre trabalhadores, tomadores de serviço, empregados e empregadores. As nossas portas agora estão abertas e nós servimos a todos os agentes da relação de trabalho. Então, acentuando, depois de 2004, a Justiça do Trabalho, além das ações entre empregado e empregador, passou a julgar as ações decorrentes de acidente de trabalho. O empregado sofre um acidente de trabalho, pode reclamar, deve reclamar uma indenização perante a Justiça do Trabalho. A discussão, alguém está insatisfeito, não quer pagar a contribuição sindical, acha que não deve, o trabalhador reclama contra o sindicato da sua categoria, está cobrando demais, está cobrando errado, está cobrando pelo sindicato errado. As divergências entre os sindicatos. Um sindicato acha que representa aquela categoria, o outro também acha, a Justiça do Trabalho vai decidir qual que representa aquela categoria. Ações de greve, o banco, por exemplo, é muito comum que todo mês de setembro nós tenhamos discussões sobre reajuste salarial da categoria dos bancários. Então, todo mundo já viveu isso, né? Com toda certeza, chegar na agência e não poder entrar. Então, o banco vai à Justiça do Trabalho pedir liminar para garantir que os clientes do banco possam trabalhar, para garantir que o trabalhador que quiser trabalhar entre na agência não seja impedido pelo sindicalista. Além disso, o que está acontecendo muito é o empregador recorrer à Justiça do Trabalho para anular uma multa ou uma interdição de estabelecimento. O fiscal do trabalho chega e encontra uma empresa onde o risco está muito acentuado. O fiscal chega, nesses casos, ele não deve permitir que aquela situação de risco continue, ele não só multa, mas ele interdita o estabelecimento. Algumas infrações, ele simplesmente multa, outras muito graves, ele fecha o estabelecimento. Aí o empregador recorre à Justiça do Trabalho para tentar que o juiz modifique aquela decisão do fiscal do trabalho, do auditor fiscal do trabalho e reabra o estabelecimento ou cancele aquela multa. Ou a União, aplicando a multa, a empresa não paga, por violação das leis trabalhistas, a empresa não paga, recorre à justiça para cobrar aquela multa, são as execuções fiscais. Com tudo isso, surgiram diversas situações que nós temos que resolver no dia a dia na Justiça do Trabalho. Além disso, as relações elas vão se modernizando e com a modernidade vão surgindo diversos problemas que a gente vai ter que resolver e nunca a gente pode dizer, olha, está aí, eu sei de tudo que vai acontecer, porque não é assim. Sempre está acontecendo coisa nova, sempre estão surgindo novas situações. Então, uma situação que os senhores vão encontrar logo no começo da carreira. No processo do trabalho, quase todas as ações estão sujeitas à realização de audiência. É diferente na justiça comum, às vezes a gente advoga, passa 2, 3 anos sem fazer uma audiência. Na Justiça do Trabalho, isso é praticamente impossível. Sempre nós vamos ter audiência nas reclamações trabalhistas. E o primeiro problema que nós estamos enfrentando atualmente é a representação do empregador. Há uma discussão. O empregador pode se fazer representar somente pelo representante legal, que no caso, na maioria das vezes, é o sócio, e está nomeado nos estatutos sociais da empresa e registrado na junta comercial,
Não, ele pode se fazer representar por um preposto, diz a lei isso aí, o artigo 843 da CLT. Agora, quem é que pode ser preposto? Segundo a jurisprudência, tem que ser o empregado. Tudo estava bem, mas aí a situação começa a mudar, a vida, o cotidiano, vem a terceirização e tem empresa que não tem empregado. E como ela vai se fazer representar? E o empregado doméstico? O empregador doméstico, ele geralmente tem um empregado, tem uma audiência, ele não vai poder ir. Quem tem que ir? O marido, a mulher, o filho. E se não tem outro empregado, quem vai poder ir? Então começa a surgir essa divergência. Segundo o entendimento dominante, cabe discussão sobre isso, mas segundo o entendimento dominante, o empregador deve se fazer representar por um empregado ou pelo sócio. O empregador doméstico pode ser representado por qualquer membro da família. A pequena empresa, existe uma lei complementar, a lei complementar 123, que ressalvou que a empresa de pequeno porte, ela pode se fazer representar por alguém que não seja empregado. É uma exceção, geralmente se esquece dessa exceção. Existe uma constante que é a representação da empresa pelo contador. Nós temos 3, 4, 5 pequenos comerciantes, eles não têm empregados, às vezes tem 1 ou 2 prestadores de serviço eventual, e acontece dele sofrer uma ação e ele não sabe, não entende, não sabe de cálculo, e ele manda alguém que sabe, ele manda o contador que trabalha para ele, que é um autônomo. Isso gera um problema, porque a representação profissional em juízo é uma atividade privativa do advogado. O Estatuto da OAB, ele prevê no artigo, eu acredito que é no artigo 3º, que a representação em juízo de uma outra pessoa é função privativa de advogado. E o exercício irregular de uma profissão por outro fere a lei de contravenções penais, porque isso é exercício irregular de profissão. Então, nós não podemos, na Justiça do Trabalho, absolutamente aceitar que os contadores passem a representar profissionalmente as empresas nas ações trabalhistas. Uma outra questão, o advogado, ele está com a procuração, não tem ninguém, ou o preposto não chegou, aí ele resolve comparecer. Como na Justiça do Trabalho não existe a obrigatoriedade de postular por meio de advogado, ele resolve fazer o seguinte: eu tenho a procuração, eu atuo como preposto, porque como advogado vai dar a revelia, a empresa não está presente, vai ser revel. Como advogado, eu não posso apresentar a contestação e representar a empresa ao mesmo tempo. Para evitar o prejuízo da empresa, eu digo que eu sou preposto, abro mão da minha condição de advogado e contesto. Isso se tornou uma atividade comum, principalmente em 84, 85, por aí, era uma coisa muito comum. Aí a OAB, o Conselho Federal, resolveu estabelecer, por meio de um provimento, que o advogado não pode fazer isso. Por quê? Vejam os senhores, o advogado tem seus direitos, suas prerrogativas para a defesa do seu cliente, tem uma série de regras que exigem dele o exercício
de certas atividades, exercício de certos direitos numa sala de audiência ou defendendo alguém num processo. Uma empresa não tem essas prerrogativas. Se o advogado vai atuar como empresário, como preposto, ele abre mão da sua condição de preposto, da sua condição de advogado. Então ele vai estar, por exemplo, depondo como parte, sujeito a penalidades próprias aplicadas às partes e que não caberia a aplicação se ele fosse advogado. Então, o Conselho Federal da OAB resolveu promulgar um provimento proibindo que o advogado atue como preposto e ele fica sujeito à penalidade por infração ética. Está previsto no artigo 23 do Código de Ética e o provimento 60 de 87 do Conselho Federal proíbe isso. Bom, a outra questão que está aparecendo muito na Justiça do Trabalho é a condição de uma testemunha e depor, sendo que ela já tem uma ação em curso contra a mesma empresa. 2 empregados trabalham para uma pequena indústria. Eles trabalham e fazem hora extraordinária. Um vai reclamar que faz hora extraordinária, ele só tem um jeito de provar, é trazer o colega para provar. Aí ele prova. Aí na ação do colega, o colega traz o reclamante, o autor da outra ação. Então isso aí a gente pode imaginar que vai haver troca de favores. Então o advogado deve alegar a suspeição dessa testemunha. A jurisprudência se firmou no sentido de que o juiz não deve acolher essa contradita, não deve impedir que essa testemunha deponha, porque o interesse que envolve essa suspeição, essa desconfiança do depoimento dessas testemunhas, não é um interesse jurídico. Então a gente precisa verificar que o que impede o depoimento de uma testemunha é o interesse jurídico, não é o qualquer interesse de torcer, de querer que a parte ganhe. O interesse jurídico, ele surge quando a testemunha vai tirar algum efeito, algum proveito jurídico do resultado daquela ação. E ser julgada a ação de um colega procedente, ele não ganha nada com isso, porque o juiz não fica vinculado, na hora de julgar a ação dele, ao julgamento da ação anterior. Isso esse interesse só caberia se ele tivesse uma relação de fiança com o trabalhador reclamante, né, o autor, se ele tivesse um negócio de cessão, tivesse alguma questão de evicção em causas de compra e venda, etc. Devido a ações relativas a acidente de trabalho e a assédio, que a Justiça do Trabalho passou a ser competente a partir de 2004, existem muitas ações que o juiz do trabalho precisa nomear um perito para que o perito dê uma informação técnica para ele julgar melhor o processo. O artigo 145 do CPC, ele prevê que o juiz, necessitando de conhecimento técnico-científico para julgar um processo, ele deve recorrer a alguém que tenha esse conhecimento para ele julgar melhor. É uma coisa muito simples. A lei trata com muita complexidade isso, mas é uma coisa simples. Eu quero dar um parecer, uma opinião sobre alguma coisa. O melhor caminho é eu ouvir quem entende do assunto. Então, no assédio que o colega falou, que um assédio moral, o empregador está cobrando muito, está estabelecendo metas, etc., e o empregado começa a ter problemas psicológicos, etc.
ele entra com uma ação pedindo uma indenização. Para eu saber se aquele dano psicológico ocorreu, eu preciso estudar muito a psicologia e eu não tenho tempo para fazer um curso de 5 anos e a parte esperando esse processo. O que eu faço? Eu nomeio alguém que entende de psicologia, que entende de psiquiatria, para me dar um parecer, alguém em quem eu confio, né, para me dar um parecer, é o perito. Então o juiz deve nomear perito quando necessitar de informações técnico-científicas que ele não tem. Bom, então o que acontece? Alguns juízes nomeiam um psicólogo, outros juízes nomeiam um psiquiatra. Aí o tribunal às vezes anula o processo e começou essa discussão, quem deve nomear no caso de assédio? Deve nomear o psicólogo ou o médico? Segundo a lei que regulamenta a atividade do psicólogo, a lei 4.119 de 62, compete ao psicólogo diagnosticar distúrbios psicológicos. Então, existe uma diferença muito sutil entre distúrbio psicológico e doença psiquiátrica. Se a alegação é de doença psiquiátrica, a verificação, o perito que o juiz vai nomear deve ser um médico. Se se trata de distúrbio psicológico, ele deve nomear um psicólogo. E isso está trazendo uma opção de reclamações, inclusive dos conselhos de psicologia, o Conselho Estadual, Federal, Regional de Medicina, estão divergindo sobre isso, mandam um ofício para a Justiça, reivindicando que as nomeações recaiam sobre médicos, psiquiatras, e o Conselho de Psicologia que recaia sobre o psicólogo. Mas eu creio que agora já está sedimentando essa ideia de que deve ser o psicólogo. Outra coisa também interessante, nas ações de acidente de trabalho, às vezes o problema do empregado é a amputação de um membro, o problema é de ortopedia, outros problemas são doenças contagiosas, problema de pele adquirida no trabalho. Então a gente nomeia um médico e a parte impugna a nomeação porque ele quer um médico especialista. E começa a divergência e a gente tem que resolver. Segundo normas do Conselho Federal de Medicina, segundo norma do Conselho Federal de Medicina, o médico bacharel em medicina, ele é habilitado para qualquer tipo de atividade médica. Então a especialização, ela é apenas um requinte. Se o juiz dispuser na comarca de um médico especialista, ele deve nomear o especialista, mas se ele não dispuser, ele deve nomear o médico, a pessoa de conhecimento técnico que ele dispõe, tá certo? Uma outra questão que tem surgido muito na Justiça do Trabalho é a propositura de ação só para homologar um acordo. Isso, diante da lei que criou o Juizado Especial Civil e Criminal, a Lei 9.099 de 95, se tornou uma coisa comum. Existe uma divergência. Antes que essa divergência provoque um problema maior, as partes procuram advogados, os advogados se entendem, fazem um acordo, propõem a ação e o juiz homologa para ter uma certeza que de uma vez por todas aquele problema está resolvido. E se não for cumprido, vai ser executado aquele acordo. Isso tem ocorrido na Justiça do Trabalho também. Os juízes do trabalho, de modo quase unânime, rejeitam
essas ações e não homologam esses acordos. Isso tem uma razão de ser. A primeira razão: existe uma lei especial que criou esses juizados na Justiça do Trabalho, que na verdade se chamam Comissão de Conciliação Prévia. Se ela criou uma instituição diferente por lei diferente, é porque aquela não serve para as lides trabalhistas. E a lei 9.958 de 2000, que criou as comissões de conciliação prévia, que são nossos juizados especiais, ela não prevê essa hipótese. Se ela não prevê essa hipótese, é porque ela não quer isso na Justiça do Trabalho. Porque é muito comum na Justiça do Trabalho que o empregado, para ser admitido, assine no ato da admissão uma porção de documento em branco. Depois de trabalhar alguns anos, o empregador manda embora, preenche aqueles documentos todinho com uma petição inicial, uma procuração, distribui aquela procuração, preenche os outros papéis que ele assinou com um acordo. Aí o juiz, diante daquilo, uma ação apresentada, uma petição de acordo, o juiz homologava o acordo, e na verdade era uma fraude, porque ele não recebeu todos os direitos dele. Então, isso é mal visto na Justiça do Trabalho. Se já tem acordo antes de propor ação, é melhor nem propor, desistir e deixar que cumpra lá o que foi prometido extrajudicialmente, sem necessidade de homologação na Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho não tem aceitado essas ações que têm o objetivo apenas de homologar acordo extrajudicial. Bom, além disso, nós estamos enfrentando uma situação do exequente solicitar o cumprimento da sentença pela forma nova prevista no Código de Processo Civil, que é uma forma muito simples, rápida de execução. Antigamente, o oficial de justiça pegava um mandado que passava 6 meses, 1 ano para ser redigido, pegava o mandado, saía atrás do réu, do executado, ia na casa dele 3, 4, 5 vezes, terminava encontrando, citava para pagar em 48 horas. Não pagava, voltava 8 ou 10 dias depois, ia procurar bens, achava lá ele dirigindo um carro, penhorava aquele carro, fazia intimação, tinha que ser pessoal, 5 dias para embargar. Hoje em dia, com a nova regra do CPC, o transitado e julgado a sentença, não cabe mais recurso, sai uma intimação que o funcionário da Justiça do Trabalho faz em 2 minutos, pela imprensa oficial, no diário eletrônico, intimando o advogado que o cliente dele, executado, tem que pagar a dívida. Não precisa dizer que não achou, não precisa correr atrás, é só digitar ali 3, 4 minutos ali no computador. No dia seguinte, o réu, o executado, está citado para pagar, porque cita na pessoa do advogado pelo diário oficial. Depois, o oficial de justiça encontra um terreno em nome do executado que não pagou aquela intimação, penhora aquele terreno. Aí tinha que procurar a pessoa às vezes morava em outra cidade, em outra comarca, em outro estado, às vezes até em outro país, tinha que ser pessoal. Agora não, com a nova citação do 475 do CPC, com um clique no computador, o funcionário intima o advogado de que houve a penhora daquele terreno, que ele tem 5 dias para embargar. Diante disso, da necessidade de celeridade do processo do trabalho, todos os juízes, a maior parte dos juízes, está aceitando a execução nessa forma por aplicação subsidiária
ou complementar do Código de Processo Civil no processo do trabalho. Uma outra novidade muito importante também, que contribui para a celeridade do processo e da execução, foi a inovação trazida pelo artigo 475-L, parágrafo 2º do CPC. Antigamente, feita essa penhora, intimado o executado de que tinha 5 dias para querer embargar, ele embargava e discutia lá, fazia qualquer conta e dizia que o cálculo da liquidação da condenação está errado, fazia uma conta qualquer lá e pronto. Protelava aquela execução por mais 3 ou 4 anos com esses embargos. E, geralmente, não tinha sentido, não tinha fundamento aquela conta. Mas, com isso, eu posso tentar conversar com o exequente para ele reduzir o valor da execução e a gente fazer acordo que eu desisto do embargo. Então, terminava sendo um meio de você explorar o exequente com a demora. E não tinha nenhum fundamento aquela conta. Agora, com essa nova regra do 475-L, parágrafo 2º, para impugnar a liquidação, você tem que dizer quanto deve. E dizendo quanto deve, executa o quanto deve. E vai discutir o resto. Se embargar e não disser quanto é o valor devido expressamente, não apresentar a conta do valor devido, o juiz não conhece dos embargos. Até 1988, era muito comum, devido às circunstâncias políticas e às circunstâncias sociais que a gente vivia, era muito comum que a gente ouvir a seguinte afirmação: a propriedade é minha, quem manda aqui sou eu, e só pode entrar aqui quem eu quero. Porque a propriedade era o patrimônio maior. Tudo girava em torno da propriedade. A gente tinha um imóvel, tem que ser registrado no registro de imóveis. Por que isso? Porque se dava muita importância à propriedade, dava uma garantia, uma segurança. Ocorre que, a partir da Constituição de 88, a propriedade passou a ser relativizada e a sociedade, o interesse da sociedade, os valores sociais, o homem, a pessoa humana, passou a ter mais importância. Então, hoje em dia, uma empresa, ela não é a minha empresa e acabou. O empresário, ele tem uma concessão do Estado para explorar uma atividade comercial, e se ele não explorar para atender a finalidade social, ele perde, ele sai. Ele não é mais o dono daquilo e acabou, faz o que eu quero. Não é mais assim. Quer experimentar para ver se não é? Deixa de pagar as contas. O juiz vai declarar a falência, nomear um administrador, ele passa a ser o empresário um incapaz, porque tudo que ele faz não tem valor nenhum, e o Estado, por meio do juiz e do administrador, vai tomar conta do negócio dele, pagando quem deve pagar, administrando toda aquela empresa, e ele é afastado, como se fosse uma pessoa incapaz. Então, o que acontece na Justiça do Trabalho? O sindicalista chega e verifica que tem um empregado sendo mantido como escravo, preso, às vezes submetido a um risco muito acentuado dentro do empreendimento. Aí o sindicato vai lá, vai entrar, aí o empresário mais antigo, aqui não, aqui é minha empresa, ninguém entra. Aí o sindicato entra com uma ação pedindo para que o juiz do trabalho dê uma ordem com acompanhamento policial, sob pena de multa e de prisão de quem se opuser, para que o sindicalista entre, verifique as condições de trabalho, fiscalize e exerça a sua função sindical.
Essa função sindical de fiscalização, ela está prevista na norma da OIT, Convenção 135, que foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo 86 e promulgada pelo Decreto Presidencial 131 de 1991. E não é só para verificar a segurança, as condições de trabalho, é também para panfletar, para fazer campanha, para fazer reunião. O sindicalista quer entrar na empresa, quer comunicar aos trabalhadores que hoje vai ter reunião para discutir o próximo aumento salarial. Aí o empregador não permite. Aí ele entra com ação, a gente precisa conceder, às vezes até liminarmente, e determinar que a polícia acompanhe o sindicalista, o oficial de justiça, para ele entrar e chegar lá e dizer: olha, eu preciso comunicar a vocês que hoje nós vamos ter uma reunião para discutir o aumento salarial. Não é só para questão de segurança e tudo mais, questões mais graves, simplesmente para panfletar, para fazer reuniões, para discutir as condições de trabalho, inclusive aumento salarial e outros assuntos. Então, acabou essa história de que eu sou o dono da minha firma e aqui sou eu que mando e ninguém pode entrar se eu não permitir. Uma outra questão que é a mais nova, que está surgindo na Justiça do Trabalho, é o adicional de periculosidade, que até o mês passado, ele era previsto apenas para quem trabalha em condições de risco acentuado e permanente com eletricidade, com inflamáveis e explosivos. Então, o trabalho ser perigoso não significava que tem direito ao adicional de 30%. Só tem direito a esse adicional aquelas pessoas que trabalham naquelas condições. Então, o vigilante trabalha em condições de risco, o vigia trabalha em condições de risco, mas não tinha um adicional. Com a alteração, o mês passado, do artigo 193 da CLT, as atividades com risco de vida decorrente da vigilância patrimonial e da segurança de pessoas, passou a fazer jus ao adicional de 30%. Aí, o que está acontecendo na Justiça do Trabalho? Primeiro, entra a reclamação trabalhista pedindo nos últimos 5 anos, que não estão prescritos. Mas não pode, porque a lei entrou em vigor agora, dia 2 de abril. É evidente que não vai ter sucesso, só a partir de agora que vai ser pago, né? Segundo, esse artigo 193 prevê que tem direito ao adicional quem trabalha em condições acentuadas de risco de vida, de risco contra a integridade física, nas atividades de segurança, vigilância patrimonial, nos termos previstos em normas do Ministério do Trabalho. Nós não temos essa norma até agora. Então, vamos enfrentar essa situação. Tem direito mesmo sem essa norma? Existe uma lei de 87 que regulamenta a atividade do vigilante. Se uma norma, um decreto regulamentando, ele faz jus, uma lei, por muito mais razão ainda, prevendo situações de risco, enseja o direito, não depende de regulamentação. Então, vamos discutir isso aí. A outra discussão, o artigo 195 da CLT, diz que o juiz, diante de um processo que pede adicional de insalubridade ou de periculosidade, nomeará um perito. O verbo lá, nomeará, está no imperativo. Se ele está no imperativo, o juiz não tem o arbítrio de dizer, nomeio ou não nomeio. Não, ele tem que nomear.
o réu é citado, não comparece em audiência, não tem contestação. Não tendo contestação, presume-se verdadeiros fatos alegados pelo autor na petição inicial. Mas o trabalhador pediu adicional de periculosidade. Não pode haver a presunção de que há periculosidade naquele trabalho dele, a revelia não produz o efeito de presunção da veracidade dos fatos, e o juiz tem que nomear perito por causa da norma do artigo 195. Então, nós vamos nomear perito, né, para verificar se a pessoa que eu acho que morreu até aqui em Araras, né, na Anhanguera, trabalhando num carro forte, está ou não em situação de perigo, né? Infelizmente, se continuar prevalecendo esse entendimento de que o artigo 195 tem força imperativa, todas as ações de empregados vigilantes que pleitearem o adicional de periculosidade, a gente vai ter que nomear perito para saber se o trabalho dele é perigoso. Então, muito obrigado, senhores, espero ter ajudado. Gostaria de agradecer aqui, em nome de todos os presentes dessa mesa que compõe aqui, a presença do senhor essa noite, né, que atendeu de pronto o nosso pedido de vir aqui e nos enaltecer com todo esse conhecimento da Justiça do Trabalho e de temas atuais, que é o grande foco dessa nossa jornada jurídica. Eu gostaria aqui de passar ao senhor uma singela homenagem nossa, um certificado da palestra ministrada em nossa jornada jurídica. Peço ainda também, doutor Renato, o favor do senhor nos assinar aqui o nosso livro, né, registrando a presença do senhor nessa nossa jornada jurídica. Assinatura do palestrante aqui. Isso. Muito obrigado, doutor Renato, mais uma vez, por essa brilhante palestra aqui ministrada hoje na nossa jornada jurídica, e já convido de antemão para voltar aqui para falar a respeito da nova lei das empregadas domésticas.